A história romana é bem variada, não é mesmo? Mas, como vira e mexe nós procuramos sempre aquilo que chama mais atenção, normalmente voltamos nossos olhos para a fase do Império Romano, onde nós tivemos imperadores fortes que ordenaram, dominaram boa parte da Europa, da Ásia e da África e mantiveram seu domínio até lá por volta do século XVI, quando o Império, a capital do Império Romano do Oriente, caiu nas mãos dos turcos. Mas você conhece a fase da monarquia romana? Sabe o que aconteceu? Como se deu o seu surgimento, a sua formação e quem governou nesse período? Ah, está curioso, não é mesmo? Então, te convido hoje a embarcar nessa viagem um pouco lá atrás na história romana, conhecendo um pouco sobre a monarquia da Roma Antiga. Então você não pode perder nada do que falaremos aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você vai achar conteúdo de qualidade que vai ajudar você a compreender melhor a história e ainda vai fazer você embarcar para uma viagem incrível pelo passado, conhecendo os fatos, mitos e muito mais que você só encontra aqui no Jornada na História. Olha, conteúdo de qualidade, hein? E ajuda o canal a crescer. Estamos indo para já 3.000 inscritos, então vem fazer parte disso. Vem entrar para essa família que vem crescendo aqui no YouTube. Maravilha? Bom, meu povo, hoje vamos estar falando sobre a monarquia romana. Olha, talvez você não conheça tanto sobre isso, até porque, como eu falei na introdução, normalmente nós sempre voltamos nossos olhos para a fase do Império Romano, que inclusive tem um vídeo aqui que eu fiz da última vez sobre um imperador polêmico, que eu me refiro sobre Nero. Se você não assistiu, pode ficar tranquilo que eu estou deixando aqui no card para que você possa estar assistindo. E bom, eu até te pergunto, o que você conhece sobre a monarquia romana? Não conhece muita coisa? Sabe bem pouco? Então fica tranquilo que eu vou te falar. Bom, a fase da monarquia romana, ela durou ali por volta do século 8 ao século 6 a.C., exatamente, ou seja, entre 759 e 509 a.C., por aí, aproximadamente, que história antiga nós trabalhamos com data aproximada. E, ao que parece, o surgimento da cidade de Roma, como já falamos aqui no canal a respeito do surgimento dessa cidade, como essa cidade surgiu, ela, na questão histórica, surgiu com a junção de 7 aldeias ali na região da Península Itálica, perto do rio Tibre, aonde nós tínhamos tribos de ladinos e sabinos que foram se unindo ainda com a formação também de influência de povos, como por exemplo o povo grego, e também com a invasão dos etruscos, que era um outro povo que habitava aquela região, e assim formando a cidade de Roma, uma cidade-estado bem poderosa e forte, que depois vai começar a dominar outras regiões. E bom, ao que parece, quando Roma ela fora surgindo desta forma, até porque você deve estar se perguntando, ué professor, forma histórica, origem histórica, quer dizer que tem outra? Sim, existe outra, que normalmente é a origem mitológica de Roma, que é atribuída aos gêmeos Rômulo e Remo, que inclusive também tem vídeo que, caso você queira assistir, eu vou estar deixando aqui no card para que você assista e conheça um pouco mais sobre esses dois gêmeos que lhes é atribuído a origem da cidade de Roma. Mas bom, voltando para cá. Bom, esses povos se reuniram e formaram a cidade de Roma. É claro que algumas teorias interessantes que quando Roma ela fora se formando, normalmente ela tinha apenas dois grupos, que eram os patrícios, que eram os proprietários de terra, os que tinham seus domínios, ou seja, as pessoas mais abastadas, mais ricas. E nós tínhamos os clientes, as pessoas mais pobres, que prestavam serviço para esses. E bom, como Roma ela fora se desenvolvendo, começou a atrair mais uma classe, a famosa classe conhecida como plebeus. Os plebeus eles estavam entre os patrícios e os clientes, que eram formados ali por artesãos, mercadores, que trabalhavam no comércio e que tinham para si os clientes que lhes prestavam serviço, que também prestavam aos patrícios. Então existiam essas três classes principais dentro de Roma. Os patrícios, que eram os proprietários de terra, plebeus, comerciantes, mercadores, artesãos e tudo mais, e os clientes que prestavam serviço para essas duas classes, ou qual estavam acima deles, ok? E bom, mediante isso tudo,
nós tínhamos também um rei que governava Roma, exatamente, mas tinha um detalhe importante. O rei, ele era eleito. E eleito por quem, professor? Simples. O rei era eleito pelo Senado. Sim, o Senado romano ele era formado por um grupo de anciões, até porque o próprio termo Senado vem do latim senax, que significa anciãos. Então, mediante a isso, qual era a função do rei? Bom, o rei ele cuidava das questões militares, da questão de lei e também das questões religiosas. E quando o rei ele não estava, o Senado ele tomava essas decisões, podendo até mesmo eleger outro rei. Mas um outro grupo também bem importante que era bem presente em Roma era a famosa Curiata, que era um grupo de uma associação de homens formada por 30 homens que representavam as famílias que compunham um reino romano, ou seja, a monarquia, o reino da monarquia antiga romana. Então, mediante isso, nós tínhamos a estrutura da sociedade romana e como ela era composta. É claro que, durante a monarquia romana, nós vamos ter alguns momentos importantes, como por exemplo a expansão do domínio romano, a Batalha de Alba Longa, aonde nós vamos ter Roma expandindo e tomando outros locais, e nessas figuras todas nós vamos ter a presença dos monarcas, exatamente. Roma, ao que parece, ela fora constituída de 7 reis, e ao que parece, os 3 últimos reis eram reis etruscos. E bom, como eu não quero que o vídeo fique lá muito grande, para que até não te canse muito, você conheça assim parte da história romana, eu gostaria que você pesquisasse, e se você está estudando esse assunto na escola, na faculdade, ou até mesmo por curiosidade, vai ler um livro, busca mais assuntos sobre isso, eu quero te dar as pistas para que você mergulhe sobre isso. Bom, como eu estava falando, Roma ela fora composta por 7 reis, e cada um deixou a sua marca na história. Mas o problema não está aí, mas sim na narrativa que se há sobre isso. Ao que parece, não há muita documentação sobre esse período da história romana. Ao que parece, as informações são bem vagas. E também, devido a isso, muita coisa da história se mistura à mitologia. Como assim, professor? Simples. É dito que o primeiro rei romano fora Rômulo, exatamente, um dos gêmeos que fora responsável por fundar a cidade de Roma. Para você que não sabe, Rômulo vai lá, mata o seu irmão Remo e, por questões assim de arrependimento, ele muda o nome da cidade de Roma. E nisto tudo, aí se pergunta, caramba, tá, ok, e o que aconteceu com o Rômulo? Ele teve um bom reino, apesar dele ser mitológico? Não se sabe ao certo. Ao que parece, Rômulo, depois de um certo tempo, ele desaparece. E alguns vão atribuir que Rômulo ele acaba se tornando uma divindade, ao que parece o deus Quirino, que era responsável por proteger Roma. E depois se seguiu outros reis, até chegando ao domínio etrusco. E eu gostaria de relatar isso, que ao que parece, isso já no século VI a.C., o último rei romano fora Tarquínio o Soberbo. Ao que parece, a popularidade de Tarquínio não era lá aquelas coisas. Ao que tudo indica, ele não tinha assim um bom relacionamento com a população e também não tinha um bom relacionamento com o Senado. Mas tem um ponto interessante, o reinado dele fora bem sucedido. E, assim, no seu governo, ele vai ser o último monarca romano, até porque vai haver um golpe de Estado, o próprio governo, assim, o próprio Senado, vai depor ele, porque há algumas motivações que entram aqui. Sempre isso acontece mediante a questão de história. Ao que tudo indica, teve um problema, assim, nós temos 2 versões. A primeira é que os reis estavam se aproximando por demais da população, da plebe, dos clientes e tudo mais, e o poder dos patrícios estava declinando. Então isso vai ocasionar um golpe de Estado promovido pelo Senado, implantando a República Romana. A outra vertente que se tem a respeito disso vai dizer que o filho de Tarquínio ele vai praticar um crime, eu vou usar um outro termo para o YouTube não desmonetizar esse vídeo, ou não dar strike, por favor, YouTube, isso é uma aula de história, ok? Ele vai, vamos dizer assim, cometer um crime baixo contra a esposa de um senador, se é que vocês me entendem. E mediante a isso, ele acaba gerando uma perturbação geral na questão do governo do seu pai. Então, o Senado vai depor esse
esse rei, no caso Tarquínio Soberbo, a sua família vai ser exilada de Roma, finalizando assim o último governo de um rei romano. Mas é claro, há muita coisa para acontecer. A monarquia romana acabou por aí. Sabemos de suas conquistas, sabendo das suas quedas e também de coisas que aconteceram durante esse período. Mas, após a monarquia, o que surgiu? O que surgiu fora a República. Mas falar sobre a República é para um outro momento, uma outra história. Quer conhecer? Então vamos nessa. Pessoal, agradeço a todos que ficaram até aqui nesse vídeo, ok? Muito obrigado mesmo, tá? Tô tentando colocar temas, inclusive esse tema, ele fora de escolha lá no Instagram do Jornada na História, que eu já vou deixar aí para vocês estarem nos seguindo nas nossas redes sociais, tá? Lá você consegue conversar comigo, lá você consegue bater um papo, ver postagens, tem as enquetes que eu coloco lá, então você não pode perder, maravilha? Só aquela perguntinha, tu deixou o like, você se inscreveu no canal? Vai lá, pessoal. Deixa isso porque está mostrando para o YouTube que você está gostando do conteúdo, ok? E se você gostou desse tema de governo romano e você quer que eu fale sobre a República Romana, coloca aí nos comentários dizendo queremos sobre a República Romana, ok? E fica à vontade, porque aqui no Jornada na História você encontra temas variados que vai te ajudar a avançar e conhecer a história de um jeito prático. Maravilha? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tô deixando vídeos que já ocorreram aqui no canal, que eu sei que você vai gostar. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!